Muito bem. Então, boa noite oficialmente, né? Hoje, dia 1º de novembro de 2021, ainda em período pandêmico, né? Época não, é dia, né, anterior a feriado, então, infelizmente, aí temos a sala um pouquinho esvaziada, mas nada mais justo de quem está aqui, a gente discute nosso material tranquilinho, né? Tiramos as dúvidas, passamos aí alguns minutinhos atrás, dando aquela repassada no material da aula 10, né? E aí, se tecnicamente vocês não têm dúvidas, a gente já dá início para a aula 11, tá bom? A aula 11 é uma aula bastante importante, né? A gente tem ali o seguinte tema, né? O comparador de serviços, tá? Então, é interessante você pensar que existem basicamente duas possibilidades, né? Você pode ter uma pessoa física, ou seja, nós, então a gente pode comprar serviços, só que também empresas compram serviços de outras empresas, tá? Então, existe essa possibilidade. Seja eu, pessoa física, comprar serviço de uma empresa, ou, se eu for uma empresa, posso também adquirir serviço de uma outra, tá? Isso daí é cada vez mais comum, você vai perceber, tá? O mundo da terceirização, cada vez mais ativo. Então, você percebe que uma empresa cujo objetivo principal, né, sei lá, vamos pegar uma indústria, né? A minha empresa faz carro, beleza. Nosso objetivo principal é fazer a montagem dos carros, tá bom. Só que aí eu vou comprar matéria-prima dos meus fornecedores e eu vou precisar de muita gente fazendo muita coisa. Preciso de equipe de manutenção, preciso de equipe disso, daquilo. Então, eu posso terceirizar ou eu posso contratar, né, serviços especializados, tá? Eu não preciso ter, por exemplo, uma frota de caminhões, posso contratar serviço de transporte, né? Ou serviço de gestão logística, tá? Armazenamento, eu também não preciso ter uma estrutura de armazenamento dentro da minha empresa, eu posso contratar uma empresa que preste serviço de armazenamento, distribuição, logística, de manutenção, de vigilância, de alimentação, e por aí vai, limpeza e outros, tá? Então, isso daí é bastante normal acontecer, tá bom? E cada vez mais, é aquilo que eu falei, marketing de serviços está rompendo alguns paradigmas, tentando, né, fazer a gente entender que isso vai ser a forma de negociar no futuro, tá bom? Então, aula 11, o comprador de serviços, tá bom? Então, vamos lá. É importante conhecer como, né, quem e quando são realizadas as compras, tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas no setor de serviço. Então, se você é uma empresa, é aquilo que nós falamos, né? Provavelmente você vai precisar de prestadores de serviço e você pode comprar serviços como se fosse uma pessoa física. Então, eu, né, pessoa física, ou eu, pessoa jurídica, posso adquirir serviços de empresas, né, ou similares, ou iguais, ou diferentes, mas todos nós podemos, tá bom? E é interessante a gente conhecer como, quem e quando, né? A gente entender como a gente compra, quem está comprando, quando ele vai comprar, tá? Então, essas situações são bastante importantes. Então, assim, além de conhecer as etapas, né, do processo de compras, conforme tratado na sessão anterior, ou no slide anterior, o prestador de serviço deve conhecer também os papéis desempenhados pelos vários indivíduos no processo de compras, tá? Então, existem papéis muito importantes. Não é geralmente quando a gente trabalha com empresas prestadoras de serviço, você tem alguns indivíduos, né, alguns atores ali responsáveis por fazer partes específicas da prestação de serviço, tá?
Um caso bobinho que dá para a gente trazer, né, para a nossa vida pessoal, né, nossa vida PF. Se você vai, de repente, num salão de beleza, quantas pessoas que você tem contato durante essa prestação? Vamos supor que você vai ali num salão chique. Primeiro, você para o seu carro, né, na frente do salão, desce. De repente, você tem um manobrista, ele que vai se preocupar em guardar o seu carro. Aí você está entrando no salão, você vai ter uma recepcionista que vai efetivamente fazer ali a primeira triagem, né? O que você está precisando, se você já tem hora, né? Vai te acompanhar, se você ainda não conhece a casa, ela vai te apresentar a casa, ela vai te deixar tranquila, vai te deixar sentada aonde é para ficar sentada, vai perguntar se você quer uma água, um café, um champanhe, alguma coisa, e vai te acompanhar durante aquele momento. Depois você vai passar pela manicure, pela pedicure, você vai passar pelo o cara que faz a tintura, pelo cara que faz o corte, o cara que lava, o cara que pinta, o cara que seca, né? Vou pagar, então você vai passar no caixa e por aí vai. Se você analisar, você vai passar por várias pessoas, tá? Aquela pessoa que te atendeu ao telefone, que te deu, né, as primeiras informações, que marcou horário para você, que ligou para confirmar, né? Então, aqui, lembra do mapeamento. O mapeamento não é basicamente, né? A compra não é feita em apenas uma etapa. São várias etapas. Lembra daquelas 3? Você tem a pré-compra, você tem a compra e a pós-compra. E dentro daquela pré-compra e pós, você tem, teoricamente, outras subdivisões, tá? Que é o que a gente viu durante a pesquisa, né, que foi o mapeamento ali da aula passada. Tá bom? Então, a gente tem que conhecer todos esses papéis. Por quê? Porque senão você fala, a única pessoa importante de né, de um salão de cabeleireiro é o cabeleireiro. Não. De repente, não é só ele. De repente, até a faxineira, o manobrista, a mocinha que te leva a água, todos eles têm papéis importantes dentro daquela situação, tá? E uma das coisas que a Rosana falou, a gente tem que conhecer, né, essas pessoas para efetivamente treinar, para dar condições, para melhorar, né, para a coisa rodar direitinho, tá? Então, vamos lá. Então, assim, as etapas, né, verificação das necessidades, isso aqui nós já falamos, tá? É daquela aula das etapas. Então, verificação das necessidades, busca de informações, avaliação das opções e, por fim, a decisão de compras, a qual levará a né, uma etapa de pós-compra, dependendo de como o cliente se sentiu. Então, lembra que essa, né, aqui está escrito etapa, e aí, se você se perguntar quais são essas etapas, são essas aqui. Pré, né? Pré-compra, compra e a pós-compra, tá? E esses 3 momentos, a gente vai avaliar os sentimentos do nosso cliente, tá bom? Beleza. Lembrando, né? Aqui você tem ali, então aqui, ó, você pode abrir, aqui você tem basicamente, né? A pré-compra, deixa eu até sair daí. Deixa eu mudar de lugar. Vamos mudar de lugar. Aí, pronto, se eu não atrapalho. Então, aqui nós temos, né, a fase de consciência, considerações. Então, isso aqui está na pré-compra, tá? Aí, a compra, então, é o processo de compra, né? Então, o segundo, então, assim, ó, primeiro, segundo, e aí, efetivamente, opa, então aqui, ó, primeiro, que é a pré-compra, o segundo, que é a compra propriamente dita, e em terceiro você tem aqui o que a gente chamou de pós-compra, onde ele vai avaliar o serviço, né? Opa, desculpa, aqui, ó. Ele vai avaliar o serviço e ele vai descobrir se ele quer ou não
ser fiel, né? Fazer propaganda de vocês, fazer propaganda positiva ou negativa de vocês, tá? Beleza. Expectativas, né, versus a qualidade. Então, tá lá. Os clientes, em geral, têm muitas expectativas e essas não sendo atendidas podem ser causas, né, do fracasso do empreendimento. Assim, é muito interessante, porque às vezes a gente fala, nossa, muitas empresas fecham, né? Lógico, elas até fecham por problemas diversos, tá? Problemas até diferentes. Mas grande parte né, dos momentos de fechamento, eles são causados por um não atendimento aos padrões ou expectativas do cliente, tá? Ele queria algo e você não conseguiu atingir as expectativas. O que vai acontecendo? Você vai ficando sempre devendo alguma coisa para ele. Ah, desculpa. Por mais que você peça desculpa uma, duas, três, e isso é até interessante que seja feito, você reconhecer o erro e propor, né, ali um atenuante, só que isso não vai colar toda vez, né? Uma vez cola, duas vezes você já fala, tá bom, mas aconteceu de novo, essa é a segunda vez. Ah, lá pela terceira, pronto, aí esquece, tá? Então, mesmo você tendo um incidente crítico, esse incidente crítico sendo bem trabalhado, atendido, né? Vai dar as devidas, né, tratativas. Então, opa, consegui contornar. Mas uma vez, duas, três, o cara vai falar, puxa, toda vez que eu venho, você erra, pede desculpa e, né? E aí, não é isso que eu quero. Tá bom, a primeira eu entendi, a segunda eu entendi, mas eu estou entendendo agora que você tem um problema maior, um problema de processo, tá? Então, essas expectativas, elas têm que ser muito bem trabalhadas. A gente tem que saber exatamente aquilo que o cliente está esperando para você poder entregar aquilo que ele sim esperava. Tá bom? Então, aqui nós temos outro fator, né, que é a fidelidade. Então, a gente já comentou. Então, a lealdade que foi adquirida começa a desaparecer no momento em que a qualidade do serviço diminui. Para o consumidor, o que importa é a solução dos seus problemas. Então, é aquilo que nós falamos. São as dores, né, do seu cliente. Estou precisando cortar o cabelo. O que você faz? Vai até um barbeiro, vai até um cabeleireiro e você espera, né, que suas necessidades sejam atendidas, suas dores sejam resolvidas. Mas nem sempre isso acontece, tá? Então, é perigoso. E isso, acontecendo uma, duas, três, a tendência dele pensar em trocar você já começa a se fortalecer. Tá bom? Comprador. Opa, esse aqui nós já passamos. Ah, tá aqui. Quem são, né? É interessante a gente pensar nessa situação. Quais são os papéis desempenhados, né, pelos vários indivíduos? Mas quem são esses, né, indivíduos? Se você pensar bem, vamos pegar o caso de um bem de consumo, um carro, né? Vamos por final de semana, você pega ali seu marido, sua esposa, sei lá, seus filhos, põe todo mundo ali no seu carrinho que você está querendo trocar e vai para uma loja. Chega lá, você se identifica. Olá, boa noite, oi, boa tarde, tudo bem? Eu queria trocar o carro, tarará, minha família, tá, você, esposa, 2 filhos, tá. A pergunta é, quem é que é o responsável pela compra? Aí você tem que dividir. Bom, quem vai escolher o carro? Às vezes são as crianças, às vezes é a esposa, né? Às vezes é a família toda, às vezes quem vai pagar é o marido, às vezes quem vai pagar é a mulher. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que esses papéis são, às vezes, imperceptíveis, né? Então, você tem que ter um feeling muito grande
Então, exemplo, vou pôr meu filho pequenininho na escola. Tá bom, teoricamente, a escola é para ele, né? É para ele que vai aprender, ele que vai frequentar, beleza. Então, em tese, a escola tem que ser boa para ele. Só que você concorda comigo? Quem paga geralmente é o pai e quem faz as avaliações técnicas é a mãe, né? Então, de repente, as facilidades para a mãe, essa é muito longe, então é ela que define. Essa é muito longe, embora seja legal, essa é muito longe, essa é muito perto. Essa daqui eu não gostei do método. Essa daqui eu não gostei da diretora. Então, não é o homem da casa ali naquela situação que vai validar, né? Então, geralmente, aí é a mulher. Mas e quem vai pagar? Bom, de repente é a mulher, de repente é o homem. Mas e o interesse da criança? Bom, mas é que idade? A gente está falando de criança de que idade? Aí depois, de repente, lá dos 15, 16, eles já começam a ter sua... não, eu não quero ir para outra escola, porque essas são outras, né? Outros professores, ou eu não gostei desse método, ou esse dizem que... Então, assim, existem papéis diferentes e a gente tem que conhecer, tá? É isso que está escrito aí nesse slide. Então, quem decide a compra, qual é o principal influenciador nas decisões, e por aí vão, são várias as perguntas, tá? Então, assim, com o conhecimento desses papéis, né, os esforços, o esforço mercadológico se orientará para as pessoas certas. Porque às vezes você fica gastando maior energia tentando convencer o marido, mas ali, no caso, o marido apenas vai preencher o cheque. Então, você tem que convencer a mulher. Às vezes, é a mulher que vai pagar e o marido que vai escolher. Então, você tem que convencer o marido. Às vezes, quem vai ter que escolher são as crianças. E aí, o pai e a mãe estão lá de boa esperando o que a criança vai decidir. Então, precisamos conhecer os papéis nesse momento da compra, tá? Então, em razão de que determinará quem compra o serviço, quem influencia, quem paga e quem consome. Isso é dificílimo às vezes, tá? Você pegar, por exemplo, escola é um caso, não o nosso caso, faculdade. Foi você que escolheu, foi você que encontrou, foi você que pagou, foi você que tudo mais. Então, nós temos que apenas convencê-lo. Mas, se você vai levar o seu filho, ou quando você tinha idade do seu filho, tua mãe e teu pai te levaram, a gente precisava saber quem era o mais importante desse ciclo. E, às vezes, não é um importante. Todos eles têm importâncias diferentes dentro desse processo de compra, tá? Tudo bem? Gente, dúvidas até aí? Sim, não? O que vocês me dizem? Deixa eu voltar aqui para o chat para ver se tem alguém falando alguma coisa. Não, tranquilo. Vai lá, olha lá, Rosana, tranquilo. Opa, Janaíne, ok. Então, beleza, vamos para mais um slidezinho. Então, aqui, cabe, portanto, né, por parte do prestador de serviço, observação e análise, além, é claro, de pesquisa formal. Então, existe forma de você pesquisar? Existe forma onde você se utiliza de ferramentas mais objetivas e você descobre efetivamente esses papéis. Lógico, depois de um período, você já consegue entender que a maioria das vezes, quem deve ser influenciado é a mãe e o pai paga, ou o contrário, você influencia o pai e a mãe paga, ou você tem que influenciar pai e mãe e a criança tudo bem, ou você tem que influenciar a criança e o pai e a mãe tudo bem. Então, você tem que descobrir esses papéis, tá? Isso é indispensável. Então, tá lá. Se em 2013, né? Então, relevância dos serviços, velho. Se em 2013, 19% dos compradores enxergavam seus prestadores de serviço como altamente relevantes, né, para resolver seus desafios, né,
Hoje esse número subiu para 30%. Olha que interessante. Quando você né, você é prestador, então nós somos empresas que prestamos serviço. Para quem? Para outras empresas, tá? Olha que interessante. Os compradores dessas empresas, eles estão mais conscientes da importância que nós fazemos para ele. Então, assim, se antigamente dava para você dar um chapéu nos compradores, né, enganar ou resolver metade do problema e ele que se ferre com o resto, sabe? Tipo assim, tá bom, aquele cara lá, vou lá, entrego malemar e depois, sabe? Serviços mal entregues, né? Mal vendidos. Então, é assim, hoje em dia, os compradores estão conscientes que a nossa importância como prestador é maior. Então, eles vão exigir mais da gente como prestador, tá? Então, é por isso que a gente está fazendo essa disciplina, para aprender a trabalhar como prestador, a entender que o mercado futuro é de prestação de serviço. A maioria, né? O balanceamento, se a gente analisar, ele está indo, está devagar, ele está migrando para serviço. Vai aumentar, professor? Vai aumentar. Está aumentando, professor? Está aumentando. Tá bom? Beleza. Então tá lá. Ainda dentro da relevância, né? Essas organizações também vêm sendo vistas como mais valiosas, né, em relação à pesquisa anterior. 69% das pessoas as definiram como muito valiosas contra 51% da pesquisa anterior. Ou seja, mesma situação. As empresas que vão comprar serviço entendem que aqueles que prestam são mais importantes. Tá? Então, eles estão querendo, eles precisam que as nossas empresas prestadoras de serviço sejam profissionais, sejam capazes de entregar aquilo que eles precisam, aquilo que eles esperam, tá? É isso. Ou seja, se a gente não atender uma vez, se a gente não atender duas, com certeza a gente não atende mais essa empresa, tá? Principalmente no segmento, né, empresarial. Pessoa física, você ainda consegue, você ali dá um descontinho, você dá um grátis, então tá bom, puxa, é a terceira vez que eu erro com você, tá bom, vai lá, corta o cabelo de graça e desculpa de novo, e vamos lá, de repente até você consegue convencê-lo mais uma vez. Mas as empresas, errou uma vez, errou duas, às vezes errou uma já era, tá? Então, errou uma, errou duas, com certeza ele vai questionar a sua condição e vai te colocar para escanteio, tá bom? Isso é ruim. Perder mercado por causa de falta de capacidade é muito ruim. Então tá lá, o comprador PJ, né, de serviço. Então, há também entre os compradores de serviço aqueles que o fazem para uma organização e não para si mesmo. É o que a gente está falando. Existem empresas que contratam serviço de empresas prestadoras de serviço. Tá? Assim, o comprador industrial apresenta características diferenciadas do comprador de bens de consumo, uma vez que está limitado por certos parâmetros impostos pela própria organização. Então, é assim, quando a gente fala do comprador, né, o comprador que compra bens de consumo tem um perfil. O comprador que compra serviços tem outro, tá? Inclusive, o comprador que compra serviços, ele tem que ser muito mais aberto a relacionamentos interpessoais, tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu vou comprar produto, meu engenheiro vai lá e faz o dimensionamento, manda uma especificação, olha, eu quero o X, Y, Z, pronto, acabou. Ele me manda a especificação, eu vou cotar e vou comprar daquele que tiver a melhor opção,
tá? Beleza, acabou. Isso é compra de produto. Matéria-prima, produto, sei lá, compra de bens. Agora, quando a gente fala de compra de serviços, o cara que é comprador de serviços, né, comprador de organizações, né, então ele tem que ter uma abertura, ele tem que ter um feeling maior para sentimentos, relacionamentos, né? Então ele tem que se relacionar com aquela pessoa que pediu. Olha, fulano, eu queria que você comprasse um serviço de limpeza. Ó, estou precisando que você faça isso, faça aquilo. Olha, eu quero que você compre um serviço de manutenção de equipamento. Eu quero que você compre isso aqui. Serviço. O comprador que compra serviços, ele tem que ter como expertise um bom relacionamento. Senão ele coloca tudo a perder, tá? Se você puser um cavalo, né? Uma pessoa inculta, né? Paviozinho curto, poucas palavras, grossa, rapidinho, ele começa a gerar problema para a empresa dele, tá? Ninguém vai querer fornecer para ele. Para aquela empresa, não, para aquela eu não forneço. Então, aí é o contrário, é o boicote da pessoa que presta em função de quem vai comprar. Então, a gente boicota quem está comprando. Tá? Não, para ele eu não vendo. Então, é problemático também, tá bom? Então, nesse caso, a compra é feita obedecendo suas políticas e diretrizes empresariais, sendo, portanto, maior o número de influências que os compradores recebem. Tá? Então, realmente, a compra de serviço ela é muito mais elaborada, ela é muito mais discutida. Por quê? Compra de produto, vem uma especificação, vem um número, vem um código, vem uma quantidade, vem os detalhes todos colocados no papel. Ah, mas e o de serviço? Tá bom. Também vem uma especificação, vem detalhe, vem tudo no papel, vem tudo direitinho. Até aí está perfeito. São idênticos. Só que os aspectos de relacionamento, aí sim, eles são duplamente considerados, ou devem ser duplamente considerados. Tá bom? É muito mais delicado comprar serviço. Tá? Então, esse é o detalhezinho que nós temos hoje, né? É um material até pequenininho, tá? Está encaixado em função aí desse nosso dia de hoje, né? Um pré-feriado, né? Então temos aí 11 pessoas, tá? Mas o que nós faremos? Na aula que vem, aí sim, a gente dá uma revisadinha, tem mais uns 2, 3 slides aí sobre o comprador de serviço, né? E aí a aula 11 fica redondinha, então passo para todo mundo, né, o material. Vou já colocar materialzinho gravado, já tem esse material que vocês acabaram de ver, já está no Google Classroom, em PDF, tá? Então, vocês podem fazer a leitura, pode fazer a discussão, pode, se tiver pergunta durante aí a leitura, pode me falar. Aí, na aula que vem, a gente repassa e vamos para a aula 12, tá? É aquilo que eu comentei. Já cada semana que passa, uma semaninha a menos aí no calendário, uma semana a mais de conhecimento. Tá bom? Tudo bem, gente? Dúvidas? O que vocês me dizem? Ó, deu uma hora. Tranquilo, professor. Tá bom? Porque quem efetivamente tem aí alguma outra atividade ainda hoje, e olha que eu nem corri, hein? Tá? O materialzinho, ele realmente ele é enxutinho, não tem muito... Mas é indispensável a gente saber que a compra de serviços tem características específicas comparada à compra de bens de consumo. Tá bom? Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Se vocês não tiverem dúvidas, já gerei aqui a minha listinha de presença. E aí eu coloco assim que eu receber a gravação, ponho lá para quem não assistiu ou quem quiser assistir de novo, pode fazer
sem problemas. Tá bom? Professor, Pois não, pode falar, depois Beto. o senhor dá um ok lá, só para confirmar se o vídeo chegou? Vamos já ver. Quer ver? Eu já abro aqui, aproveito e já passo para vocês. Tá Nós bom. temos aí, quer ver, ó, atividades. Atividade aula 8. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Quer ver? Eu vou até colocar. Ó, 15 atribuídos, 7 entregues. Ó, Amanda Leme entregou, tá aqui. Beatriz Souza de Jesus, tá aqui com 2 anexos. O Diego também tá aqui. Fred entregou. Gabriela Salles. Ah, tá. Acho que aqui o da Gabriela ela pôs, mas não anexou, porque deve ser o de algum outro grupo. Do Henrique e da Jeane, tá? Então, temos aqui os que eu tenho, o material. Ah, peraí. Isso aí. Então, ó, Amanda, Beatriz, Diego, Fred, Gabriela, Henrique e Jeane, tá? Quem que acabou de me pedir? Desculpa. Foi a Beatriz, professor. Beatriz. Ah, tá aqui, verdade. Acabei de ver que você abriu aqui. Beleza. Tá Então, bom, obrigada. Beatriz tá aqui sim, ó. É o segundo, tá bom? Deixa eu até dar um cliquezinho nele. Vamos ver. Isso. Beleza, tá certinho. Quer ver? Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Perfeito. Vocês ouviram? Ouvimos sim, professor. Então é isso aí. Tá direitinho. Marketing de relacionamento, né? E aí, tá aqui, ó. Grupo Beatriz Souza, Janaíne, Maiara e Jefferson, tá? E aí, na hora que eu fizer assistir ele inteiro, aí eu já pego, lanço a nota para essas 4 pessoas, 5 pessoas, quantas forem participantes aí do grupo. Tá bom? Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Tchau, boa noite, bom Até feriado. mais. Boa noite, bom feriado para vocês também. Obrigado.